Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Selmo Cash aqui de volta, agora com Juliana Amato, que é tradutora e tem alguns contos, crônicas também publicados na revista eu nunca sei o nome dessa revista, Unamuno, Unamuno. Unamuno, e no Estadão também, né? Você tem algumas coisas publicadas. Sim, sim, no Estado da Arte. Mas está sendo uma coisa recorrente? Você está publicando com uma certa periodicidade? Não. Quando vem? Não, na verdade, o Estado da Arte, ele não tem mais, né? O blog do Estadão de Arte e Cultura. Uhum. Ele parou de existir, já faz 1 ano e pouquinho, mais ou menos, por aí. Na Unamuno também na verdade, eu tô meio parada. Não é parada, mas os textos que são para esse tipo de publicação, né? Que são textos, na minha cabeça, né? Mais elaborados, que a gente leva mais tempo para escrever, reflete mais, desenvolve mais. Faz algum tempo que eu não me dedico a esses textos. Então tenho uma newsletter mesmo, só agora. E o meu site que eu deixo todos os textos que eu já escrevi, eu deixo lá. Qual é a newsletter? A newsletter chama Crônicas Submersas. É Substack. Substack. É crônicassubmersas.substack.com. Sim, ou julianamato.substack.com, agora não me lembro. E você tem um site, julianamato.com.br? Isso, que é um site que é portfólio, assim, lá tem meu currículo, também é para trabalho, né? Que tem currículo, lista dos livros que eu já traduzi. Aliás, eu preciso até dar uma olhada lá, ver se está atualizado. Lista de tradução, tem alguns contos que eu traduzi por minha conta que estão lá também por questão de portfólio. E algumas crônicas mais recentes que eu não coloquei, que não foram publicadas na Unamuno, estão lá também. E que foram na Unamuno e depois eu coloquei lá. Você pretende pegar algum desses textos e botar na revista, ou pegar alguma parte, alguns selecionados e fazer um livro? Você tem alguma pretensão desse tipo? Não tenho ainda não. Eu acho que eles não formam um conjunto muito homogêneo para ser um livro. Uhum. E não, nunca pensei nisso. Eu acho que é uma leitura. Esse tipo de textos que eu coloco na internet são os textos que é uma leitura de internet mesmo. De revista, né? De internet. Tem algum tema que perpassa pelo que você escreve? Alguma coisa em comum? Acho que um único tema não, mas todos são baseados em observações e situações ou fatos ou acontecimentos que eu vivi ou presenciei e quis pensar sobre eles. E aí usar várias maneiras de falar sobre ele para pensar sobre esses acontecimentos. Eu acho que é meio isso que é o meu lugar, sabe? Nas coisas que eu escrevo, nos meus textos, é sempre isso, assim, a observação, a descrição e uma interpretação, ou várias interpretações diferentes num único texto, né? Vários caminhos. Mas talvez eu esteja sendo um pouco vaga, porque talvez seja essa maneira que todo escritor faz, assim, né? Ou não Sim. também, não sei. São algumas reflexões sobre coisas que você entende como sendo dramas humanos. Seria mais ou menos isso. Sim, sim. Então, acaba tendo alguma... Porque são todas, do que eu estou supondo, eu não li, são todas situações cotidianas. O que perturba a gente no cotidiano, mais ou menos isso. Sim, sim. Então, eu já vejo um padrão, alguma coisa assim
que poderia elencar todos esses relatos numa temática comum, em algo. Sim. Eu acho que é um tema geral, mas aí cada texto é um tema diferente. Ah, sim, sim, sim. Né? Não tem. A unidade é meio essa, mas não fica muito homogêneo. Na minha opinião, né? Eu não sei. Talvez alguém pode ler e pode achar que, nossa, como assim? Eles dialogam, mas. Você tem alguém que te inspira, algum autor que você tenta imitar o estilo, que você gostaria de parecer, alguma coisa do tipo? Ou autora? Sim. Ah, tem vários. É que eu não me inspiro conscientemente neles, né? Nesses autores, assim. Acho que é autoras, porque são. Que Mulheres, me né? vem em mente agora é a Natalia Ginzburg, com certeza, e a Flannery O'Connor também, que eu gosto muito, a Clarice Lispector, que eu gosto muito, visito muito, mas não é uma imitação muito consciente. Eu acho que é uma imitação que acaba vindo assim, por tabela, porque não é, agora eu vou escrever um texto mais Ah, clariceano. não, sim, sim. Eu não, isso não faço, mas essas três eu acho que me inspiram demais. E a Adélia Prado também. A Adélia Prado, apesar de eu não escrever poesia, eu gosto muito do olhar dela. Sofia de Mello também, que é poeta, que escreve muito sobre o mar, e eu estou numa obsessão com o mar já há algum tempo. Então, são essas vozes, assim, eu gosto muito de ouvir, de acompanhar. Você mora em área litorânea? Agora sim, agora eu moro em Florianópolis, mas eu sou de São Paulo. Ah, sim, sim. Quando você vier para Copacabana, você vai querer esquecer o mar em 2 minutos. Ah, é? Porque é muito caótico aí. É um pouquinho. Né? Você vê coisas que você pensa, eu não gosto mais do mar. Tá. É mais ou menos isso. Você, Aqui tem. Não, fala, desculpa. você falou em poeta, poetisa não se usa mais, né? Não se Olha, eu fala. não sei. Eu não sei se já houve esse. Tem, né? Em alguns lugares deve ter esse debate, se Uhum. é poetisa ou se é poeta. Mas eu acho a palavra poeta mais bonita, na verdade. E aí eu nunca falo poetisa. Eu falo poeta. Já tinha me Ou dito que poeta ou a faria os poeta. dois. Mas você ia falar alguma coisa de Florianópolis, desculpa. Eu ia falar que aqui tem as praias em que dá para ir para querer esquecer o mar, e tem as Uhum. praias de amar o mar mesmo. Ah, sim, sim, sim. Que ficam muito lotadas, e as que são mais escondidas, mais inabitadas, assim, são melhores, claro. O Rio tem umas praias mais escondidas também. Mas eu conheço essas que desce Copacabana inteira para a praia, vai todo mundo, ainda vem muita gente de outros bairros, então Aham. fica uma multidão assim. Mas Eu fui ao então Rio 2 vezes, mas não fui à praia, não estava calor. não perdeu nada. Então o mar tá te inspirando mas a escrever histórias assim passadas em alto mar, você fala, ou mais à beira da praia. Quando você fala mar, o que vem mais à sua cabeça? É difícil, assim. O mar e natureza em geral, sabe? Eu vivi a minha vida inteira em São Paulo até Uhum. 32 anos. Agora vai fazer 4 anos que eu moro aqui em Florianópolis, no meio do ano. Só que eu sempre gostei e sempre tive muita vontade de sair, mas nunca consegui sair. Aí saí de São Paulo, né? Uhum. Morar mais perto da natureza. Sempre gostei de sair para fazer trilha, corrida de montanha. Sempre gostei de ir à praia, apesar de ir com menos frequência do que eu gostaria. E aí eu acho que, por enquanto, o que tem sido essa vida aqui para mim é uma descoberta disso, assim.
de viver perto da natureza mesmo. E eu acho que dessa maneira meio boboca, assim, tipo, os passarinhos, o mar e tal, mas de ver uma força, sabe? Que na cidade a gente não vê. Uma força de vento, uma força da fauna, da fauna, né? Floresta. Da fauna, de como tudo está meio interligado e tudo se afeta. E isso me impressiona desde que eu cheguei, assim. Então, eu tento colocar isso de alguma maneira nos textos, e isso tem feito parte das minhas reflexões também. Entendi. Então, Muita viagem, né? Muito véia hippie. O autor, ele pega, acho que ele faz exatamente isso, né? De pegar as impressões da vida dele e jogar no livro. Acho que os grandes fazem exatamente isso, né? Sim. Eu estava conversando com um há pouco tempo, que é psicólogo, e ele pega um pouco de experiência de paciente e derrama nos livros, de alguma forma. Uhum. Não, sim, de uma forma, né? Ele cria os personagens, mas conta uma situação parecida com o que ele viu. Então, acho que todo mundo passa por esse processo todo escritor parece que passa por esse processo de eu vi isso aqui e eu preciso jogar isso no papel. Uhum. Acho que o papel acaba sofrendo com essas descargas que os escritores têm. Sim. Eu preciso... Às vezes o que eu penso é assim, eu preciso mostrar para as pessoas como é que isso pode ser, ao invés de ser só eu me desfazer dessa impressão, né? Dessa coisa que está na minha cabeça. Eu quero que as pessoas vejam também como pode ser, como se pode ver isso daqui, como se pode viver isso daqui. E você chegou no estado da arte simplesmente enviando, tipo, olha, eu escrevi, publica aí. Como é que foi esse caminho? Foi meio rede social, né? Rede social, as pessoas vão se conhecendo, se indicando assim Sim. indiretamente. E eu lembro que eu seguia e era seguida pelo Gilberto, que era o editor, e acompanhava, né, o estado da arte também. Uhum. E aí um dia eu falei, vou mandar. Eu tinha um texto que eu gostaria que saísse por lá, porque eu achava que tinha esse viés um pouco mais ensaístico, assim, era um pouco mais sofisticado do que os textos que eu costumo escrever. E eu falei, vou mandar para ele. Quem sabe ele aceita. Uhum. E nem me lembro qual foi o primeiro texto. Se foi... Acho que foi um sobre Henry James, sobre a Fera na Selva. Não me lembro, mas... Enfim, enviei e ele gostou bastante. E falou, sempre que tiver textos assim, pode enviar, porque o espaço aqui é aberto. E é muito legal, né? Porque lá eu acho que juntou gente de tudo que é área, assim, de várias áreas diferentes, e com textos mais acadêmicos e textos menos, mais intuitivos, entre aspas. Mais artístico, suponho. Mais artísticos, sim, boa. E, enfim, e criou um grupo, assim, um diálogo interessante. E a recepção das pessoas foi legal, porque nas redes sociais o pessoal entra nos comentários ali do teu texto para xingar a sua mãe, mas como é que foi a sua recepção? Não, eu acho que foi boa, em geral, assim. Não tive muitas críticas negativas, não. Ainda bem, porque... Ainda bem. Talvez porque não é uma coisa tão voltada para a política, uma coisa bem fora disso. Não é nada de opinião e nada de política também. Pode ser que tenha um público diferenciado. Sim. E aí você publicou uma série de coisas ali no Estado da Arte até ele acabar, e agora você está só quando publica na revista. Na revista. Quando saem os textos mais sofisticados, que por hora estão meio em pausa, assim. Estão sendo digeridos, mas
A frequência maior é na newsletter ou e no site mesmo, mas na newsletter. E você não tem nenhum assim que já esteja assim, só esperando uma ocasião para ir para a revista, ou um texto guardado, alguma coisa que está pronto, mas você ainda não quer soltar? Já tem isso? Eu tenho, mas são ficção, são textos de ficção. E aí a minha relação com eles, assim, eu vou lendo e relendo eternamente e sem achar que está pronto nunca. Então, talvez ainda demore para eu colocar. Ou então, ou às vezes eu penso que talvez mereça ter uma coleção deles, uma reunião deles, para talvez virar um livro antes de colocar na revista, por exemplo. Tem alguma relação, alguma influência do seu trabalho de tradutora no que você escreve? Olha, eu acho que tem, mas não, mas é invisível para mim. Eu não consigo identificar muito, não. Mas eu acho que por estar trabalhando sempre com texto, com palavras, com significados, né? Procura significado, traduções e tal, influencia, influencia. E às vezes influencia o contrário. Por exemplo, eu não aguento mais ler e escrever, não vou ler e escrever hoje na minha vida pessoal, né? No meu trabalho, fora do meu trabalho. Só vou descansar. Nas horas que eu deveria estar escrevendo, no caso. Você se vê como tendo que escrever, então, assim, fora da atividade de tradutora, você se vê numa obrigação, um trabalho de uma profissão mesmo? Mas é mais na cabeça, né? Aquele diabinho que fica, você devia estar escrevendo, você precisa escrever sobre isso, tem aquele texto que você não terminou, tem aquilo ali. Mas não é uma coisa que eu consiga levar com tanta disciplina. Do tipo, eu sou uma escritora e preciso escrever diariamente 3 páginas por dia, ou qualquer coisa, mesmo se eu não tenho nenhuma ideia, eu preciso fazer porque eu sou escritora. Eu não funciono muito assim, não. É mais quando o texto está ali já existindo na minha cabeça que eu consigo sentar para escrever. É como se fosse um parto mesmo, né? Só sai quando está pronto. É, é. E é meio na contramão do que todos falam hoje em dia, né? Não tem que escrever um pouquinho, pelo menos. É um exercício de disciplina. E eu sei que não tem como dizer que não é. Mas eu não consigo ter essa disciplina, não. O meu exercício ainda é caótico. Você, essas ideias que você tem, né, que você ouve, essas coisas que você quer refletir, essas impressões que a gente estava falando no início, que você quer refletir sobre elas e tal, são coisas que são frequentes, né? Você tem isso com frequência, você tem um volume grande dessas coisas para estar sempre na atividade de escrever. Sim, acho que sim. É tentar observar muito, né? Observar muito e, e não se acostumar muito com as coisas. O que fica até um pouco chato, porque a gente fica excessivamente pensando, pensando, pensando. E às vezes esquece um pouco a vida real. Só que agora eu tenho uma filha que me lembra da vida real o tempo todo. Então é outra observação agora, assim, mudou bastante. Que agora tem o olhar da atividade de mãe sobre a vida, seria mais ou menos isso. Não, na verdade, agora tem a vida acontecendo ali loucamente e eu precisando cuidar daquela vida e cuidar Uhum, da casa, cuidar de nós duas, cuidar dessas coisas. E uhum. aí, meio que o tempo de ficar muito na contemplação, assim, muito nessa observação, acaba sendo meio bem disperso. É uma dedicação diferente, assim, porque a exigência é outra, né, agora, é grande. E obviamente tem também essa observação da maternidade, só que isso eu ainda me sinto incapaz de escrever uma linha sobre isso.
E eu já tenho muitos conhecidos que falavam, pô, conhecidos e conhecidas, que falam, pô, que legal, agora você vai escrever sobre maternidade, porque você vai, né, vai viver isso, vai aparecer esse tema na sua vida. Eu me sinto completamente incapaz de escrever uma linha sobre ser mãe até agora. Mas uma hora. A reflexão vai vir, né? Sim. Não, reflexões o tempo todo, mas Sobre a escrever. maternidade, eu digo. E então, você está... E acho que do jeito que você faz, que a sua inspiração vem, ela vem um pouco da sua vida social, é isso? Vem de você ter uma atividade de estar se relacionando com outras pessoas, amigos, parentes, etc., para você poder vivenciar as situações e daí ter a sua... Você meio que depende disso. Sim. Acho que sim, né? Acho que todos nós. Não sei, tem gente que consegue só de ver um jornal, uma televisão, consegue ser meio que ermitão. Sim. Não são sempre observações de relação com pessoas, relacionamento com pessoas, né? Uhum. Agora, por exemplo, é muito com o ambiente. Observar o ambiente e observar o comportamento do ambiente. Mas as pessoas estão sempre lá, né? Estão sempre... Então, acaba aqui também, da relação das pessoas. Eu estou vendo aqui, Juliana Amato, você, além de tradutora e de escrever suas próprias coisas, você também faz um trabalho de revisão e preparação de texto. Qual é a diferença de um para o outro? No processo editorial todo, né, na produção editorial, a gente tem várias etapas. A preparação de texto é uma etapa anterior à revisão. E aí essas etapas, por exemplo, elas vão diferenciar no nível de intervenção no texto e na mídia, né? Por exemplo, no arquivo, no tipo de arquivo. A revisão de texto, a preparação de texto, que é uma etapa anterior à revisão, ela é feita no editor de texto, né? No Word, normalmente. Uhum. Porque é um arquivo em que dá para a gente apagar, cortar, pegar um bloco de texto, jogar lá para o final, o outro bloco botar no lugar. É um arquivo, um tipo de arquivo que a gente tem mais essa liberdade. Então, e essa etapa é justamente para isso, para fazer uma grande adequação de linguagem, grandes alterações se forem necessárias, padronização dos termos, que mais? Formatação de texto, por exemplo, formatação de bibliografia, quando tem, né, referências bibliográficas, colocar tudo lá, deixar tudo no jeitinho, itálico, caixa alta, caixa baixa, tudo isso é feito nessa etapa de preparação. E é feito, esse trabalho é feito no Word. Aí depois, essa preparação de texto vai para o editor dá uma olhada, vê se está bom, se está satisfatório o trabalho, aceita todas essas alterações do preparador, as que deve aceitar, as que não deve aceitar, não aceita, né? Porque a gente faz com controle de alterações. E aí vai esse texto limpo, esse arquivo limpo, vai para a diagramação. E aí, depois do livro diagramado, ele vai para o revisor, que vai pegando coisinhas pequenas, assim, que não passaram pela preparação. Uma padronização que faltou, um acento, uma vírgula. Aí também, dependendo do nível de intervenção do texto na preparação, a revisão vai estar mais difícil ou menos difícil, né? Mas não sei se ficou claro, porque para mim é muito natural falar sobre isso. Eu não sei quem não lida com a preparação esse trabalho. Seria o lugar, por exemplo, em que você troca a gíria de que um personagem fala por uma outra mais adequada. Isso. E na revisão, se tiver um erro de português do autor, é ali que é corrigido. Uhum.
Sim, Seria mais ou menos, tem esse aspecto. sim. É que a preparação normalmente é mais mais uma etapa de processo de livro traduzido, Uhum, em geral. Porque quando o livro já é, por exemplo, se a relação é o autor e o editor, é que aí são tipos diferentes de preparação. Vai ter também, uhum, só que na preparação de livro traduzido, o preparador vai verificar, por exemplo, a tradução de um termo. Ele está sempre esse termo, né, ao longo do texto? Ou ele tá, uma hora ele está traduzido assim, outra hora assado, outra hora cozido, então tem que padronizar isso. Por exemplo, em livros de filosofia e ciências humanas, sabe? Que isso uhum. influencia, isso interfere, né, na leitura e no significado. Mas quando o texto é original em português, também vai ter isso, mas em geral o autor não vai ter cometido esse tipo de equívoco, né? Vai estar tudo padronizado já. Nomes de personagens, por exemplo. Se o tradutor traduziu todos os nomes de personagem, mas aí o editor decidiu que é para manter o nome original, o preparador vai lá, vai botar o nome original e vai verificar se isso realmente se cumpriu em todos os nomes. Entendi. É bem chato, entre aspas, né? Eu amo e eu adoro, Não, eu mas acho é que muito detalhe. é detalhado, mas é uma coisa que eu acho que as pessoas têm curiosidade, porque você está meio que mostrando como se fazem as salsichas. Então, Uhum. a gente fica curioso. E uma coisa que me desperta um pouco de curiosidade no trabalho de tradutor é porque tem expressões idiomáticas que fazem sentido lá naquele contexto original, mas quando você traz para a língua portuguesa, talvez não faça. Sim, E aí, como é que o tradutor lida com isso? sim. Porque tem uma gíria que existe lá, mas como é que vocês fazem para isso ter um sentido aqui, né? Sim. Ou a gente acha um equivalente em português, né? Ou adapta. Eu não sei se, sei lá, não consigo pensar num exemplo assim agora. Deixa eu ver. Tem aquela em inglês que é vestir os sapatos do outro, né? Vestir os sapatos de alguém que é o mesmo que Sim, se colocar no lugar. Então, sim. aqui em português, eu ia falar aqui em São Paulo, olha a cabeça da pessoa. Aqui em português, a gente não vai colocar, né? Fulano precisa colocar os sapatos de Beltrano. A gente não vai Isso vai fazer traduzir sentido no Brasil. literalmente, né? Vai Uhum, ser Fulano precisa se colocar no lugar de Beltrano. uhum. Aí é assim que a gente faz. Eu conheço a expressão em inglês. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu estou vendo aqui publicações Brevida, não é? Brevida. Brevida. Da editora Edith. Isso é um livro autoral seu? Sim, é um livro de 2010 ou 11, 11. né? 11. Foi um livrinho que eu participei de um concurso lá atrás, na época que tinha balada literária em São Paulo, não sei se você já ouviu falar, mas Não. era um grupo que reunia autores contemporâneos, São Paulo e Rio, mas mais São Paulo, mais São Paulo. Mas era. E a Edith era uma editora pequenininha que era encabeçada pelo Vanderlei Mendonça, que é tradutor também, e agora eu acho que ele tem, não sei se ele está à frente de alguma editora, mas ele sempre foi um entusiasta assim de publicações, ele sempre publicou muita coisa, descobriu muita gente, enfim. E o Marcelino Freire também fazia parte da Edith lá no passado. A Edith já fechou, ela nem existe mais, mas era uma editora bem pequenininha, com a intenção de publicar novos autores, novos autores, ponto.
E aí eles fizeram um concurso em 2011 de escritoras inéditas, né? Mulheres que escrevem inéditas, nunca publicadas. E aí eu mandei essa novela, uma novela, é um romance muito curtinho, que eu mandei e acabou vencendo, e o prêmio era a publicação do livro. Pela editora. Pela editora. Então esse livrinho existe desde 2011, mas eu acho que já está totalmente esgotado. Eles imprimiam, acho que a impressão até foi sob demanda, eles não investiram muito nisso, não. Dá para Então, comprar no Kindle. Dá para comprar no estante virtual, eu acho. E eu acho que no meu site tem ele em PDF também. Eu botei ele lá. Tem e-book na Amazon. Tem e-book na Amazon, olha aí. 42 páginas, de 12 de dezembro de 2011, Juliana Amato está aqui. Sim. Não leia as críticas agora, por favor. Eu nem sei se tem, tá? As avaliações. Ah, não. Mas eu nem sei se tem. E Mas vou até tem olhar. depois correspondência do selo Poesia Menor. Isso, também tem ele. É a mesma história? Assim? Não, a editora é outra, né? O Poesia Menor. Sim. Mas, apesar do nome Poesia Menor, isso aqui é poesia ou é prosa? É poesia. Foi um projeto que... Não, pode perguntar, eu já ia começar a falar. Não, se foi só você, se é uma poesia sua só poesias suas, ou se tem de outras pessoas, né? Tem. Então, na verdade, o Poesia Menor, ele foi criado para ser uma caixinha com 4 volumes, de 4 autoras. Também só tinham autoras selecionadas. Que foi um projeto que acho que a pessoa que editou isso inscreveu numa lei de incentivo, no PROAC, e aí ganhou, e aí ela produziu, né? E chamou quatro escritoras das quais ela gostava, e tem essa unidade. São todas poetas, todos os livros são de poesia. E aí ela juntou essas 4 e fez essa caixinha, né? Eu acho que eu nem tenho uma aqui para mostrar. Tá guardada em outro lugar. Mas é uma caixinha com 4 livrinhos bem pequenininhos, ficou muito fofo o projeto gráfico. Projeto editorial muito legal, mas também só saiu isso assim, desse selo, só teve essa publicação, acredito. E o meu livro nesse selo chama Correspondências, porque teve nessa época, 2013 ou 2014, eu acho, né? Essa publicação. E era uma época que 14, que eu ficava pensando demais que as pessoas nunca conseguem se entender completamente, né? Que às vezes a gente fala uma coisa querendo dizer outra, e isso só vai piorando ao longo da vida, parece, porque... Enfim. E aí eu tive a ideia desse livrinho, pegando cartas. Eu fiz uma seleção. Na época eu escrevia muito em blog. Eu tinha o meu blog na época e escrevia bastante lá sobre os livros que eu estava lendo, textos que eu estava escrevendo, filmes que eu assistia e tal, e eu colocava ali. Então, quando teve a chance de fazer esse projeto, eu fui lá no meu blog e fiz uma chamada para as pessoas me enviarem cartas que elas receberam ou que elas escreveram, ou que, sei lá, uma correspondência de família tá lá naquela caixa, tem essas cartas aqui. Não tinha nenhuma exigência de tema das cartas, e nem de tema, nem de nada, de parentesco, de quem era para quem, e até de mídia. Eu falo assim, se for um e-mail, que é uma carta, pode ser também, né? Mas cartas. E fui pedindo, e as pessoas foram me mandando. E, obviamente, nenhum nome foi divulgado, nenhum nome de ninguém. E aí as pessoas foram mandando, e eu li essas cartas, e o que eu tentava achar era imaginar, na verdade, né? Porque quem sou eu para saber, mas imaginar o que é que não estava dito,
ou condensar as cartas ao máximo com o que elas queriam dizer, assim, com o que elas poderiam estar querendo dizer, deixar elas o mínimo, assim. E aí usando para isso a linguagem da poesia, a forma da poesia. Então saiu o Correspondência, porque veio a partir das correspondências, e aí eu fui transformando cada uma num poema. Então é um livro que é meu, mas também é coletivo, né? Sim, porque não criei tudo sozinha. E foi muito legal de fazer, porque eu sou muito bisbilhoteira, eu adoro ficar, sabe, querer saber das coisas, e aí ficava lendo as cartas, eu tinha umas cartas muito legais, interessantíssimas, e aí eu gostei de me ver, assim, nesse papel, apesar de ser, né, meio bisbilhoteiro demais, mas o pessoal topou, então é quem isso. gosta de literatura não deixa de ser fofoqueiro, porque cada livro é a vida de alguém que a gente está metendo o bedelho. É verdade. Então, né? Então, é mais ou menos isso. Você também tem contos publicados nas coletâneas Granja, para começar, isso foi em 2012, Oficina do Santo, é uma editora também, suponho, pequena. Sim, nem existe mais também, eu acho. E esses contos publicados na Granja, eles estão disponíveis na newsletter em algum outro lugar? Não, na verdade, o da Granja é um que eu publiquei, que eu reescrevi e publiquei na Unamuno de novo. E ele chama A Casa ao Sal. É o conto que estava na Granja. Então, nessa coletânea só tem um seu? Só tem um. E a outra, É Assim que o Mundo Acaba, dá 8,5. Também é só o mesmo tem um? conto, na verdade. É o mesmo conto nas duas? Nas duas, E as duas devem estar... Os dois coletâneas devem estar esgotadas, né? Deve ter tido uma tiragem pequenininha. Pequena, provavelmente. Jezebel, em parceria com a artista plástica Mariana Coan. Você escreveu alguma coisa e ela fez uma arte para sua capa, alguma coisa assim? Ela fez a arte do livrinho todo, que é um conto também. E esse Gente, eu tinha até esquecido dele. Hã? Eu tinha até esquecido desse aí. Mas esse conto está disponível em algum lugar? Jezebel é o nome do conto, eu suponho. É o nome do conto, Não sei se ele está disponível. Eu não sei se eu coloquei ele no site. Ele não tem um link nele? Não, quando eu clico aqui, Jezebel, não. Aparece. Não, então não está disponível, Eu acho que eu tenho ele aqui. Mas não, vai ficar um conto assim, uma parte obscura da minha obra, que ninguém vai achar nunca mais. Mas ele foi impresso. Hoje em dia eu não sei como é que dá para achar. E aí tem o que você publicou no Estado da Arte, que são 4 textos, né? Observações sobre a Fera na Selva, do Henry James. Sim. O Bonsai. O Bonsai, sim. O bonsai você faz uma metáfora do bonsai com alguma coisa assim? Sim, na verdade ele é sobre um apartamento que eu morei em São Paulo, que na janela oposta no outro prédio tinha um bonsai que a dona sempre colocava ele na janela. E aí eu vou passar vergonha, porque eu não me lembro muito, não, porque ele faz uma relação com um conto da Flannery O'Connor. Mas eu não lembro qual. Não, normal. Tá disponível ali para a gente ler. Isso. Quem quiser ver. Quem quiser ler. Lembra o Sr. Miyagi. É? É a minha referência de bonsai, é o Sr. Miyagi. Depois do bonsai, teve O Barqueiro, do Milan Kundera e Thomas Mann. E Os Rostos, ele fala de quê? De impressões que você teria quando vê várias pessoas na rua, você tenta decifrar o que cada um está pensando, alguma coisa assim?
Na verdade, Os Rostos, ele é sobre... Foi muito curioso, porque numa mesma semana, assim, Uhum. eu li me passando no Instagram uma notícia de um rapaz que chamavam ele de o Santo Sem Rosto. E era um rapaz jovem, assim, de acho que 18, 20 anos, que ele tinha um tipo de doença e ele não tinha rosto. Era, era carne, assim, ele não tinha rosto. E ele era muito, muito devoto, estava sempre na paróquia que ele frequentava, eu não lembro, agora acho que era no interior de São Paulo, Santo André, não sei, interior, mas não tão interior. Estava sempre lá e rezava muito e era muito devoto e enfrentava a situação dele, assim, com a dignidade que ele encontrou, né, dentro do grupo paroquial que ele estava, assim. E aí, na mesma semana, eu vi a notícia acho que foi no Church Pop, não sei, que era de um artista plástico que desenhou o rosto de Nossa Senhora. E com base, né, em muitos estudos, e enfim, ele foi lá e desenhou o que ele achava que seria o Nossa Senhora. rosto de Nossa Senhora. E aí eu fiquei com essas duas coisas na cabeça. Tá, o que os une, né? O fato da igreja e o fato dos rostos. E aí eu escrevi sobre isso no livro, no texto. Mas é uma longa divagação, assim. Eu gosto muito desse texto. Muito mesmo. Mas E, partiu dessas duas coisas. entendi. Tem traduzido os avulsos aqui seus, que você traduziu por hobby, Sim. como o enterro prematuro do Allan Poe. Você simplesmente teve vontade e você não encontrou traduzido aqui no Brasil então sou eu que vou fazer isso. Não, eu nem vi se tinha traduzido no Brasil ou não. Eu só falei assim, eu vou traduzir. E o do Paul foi quando eu estava estudando que eu tinha resolvido, tá, então eu vou traduzir, mas assim, eu tenho muito conhecimento do editorial, de preparação de texto, da língua portuguesa, mas eu preciso exercitar. E aí eu tinha uma professora na época que me acompanhava, né, nesses exercícios de tradução, e ela me passou esse. Aí ela me passava, eu traduzia um pouco, um trecho por semana, e toda semana a gente lia juntas, e ela me ajudava com várias coisas e tal. Então, e aí esse texto foi assim que eu traduzi, foi para aula mesmo, porque eu nem sou uma grande fã, grande leitora de Poe. E aí aí eu peguei para traduzir por sugestão dela, inclusive, porque ela é uma grande fã, grande leitora de Poe, e aí falou, então vamos tentar esse aqui. Aí eu fui, porque eu sou bem obediente. Então tá, vamos fazer esse, beleza. Você tem algum desses avulsos aqui? Alguém chegou a se interessar em publicar em alguma editora, alguma coisa assim? Não, não. Teve eu não sei qual que tá na lista. O Cici tá aí, né? Tá, o Da Cici está aqui, Emma Donoghue, Emma Donoghue, tá. Esse acho que saiu em algum lugar, em alguma revista de tradução, mas eu não me lembro qual. Ou não ou foi só no meu site mesmo. Mas, assim, publicar um livro deles, não, ainda não. Um livro com eles, né? E você traduz do inglês e do espanhol para o português, né? Isso. Das duas, alguma é mais difícil? Eu acho que inglês é mais difícil, sem dúvida. Mas inglês é mais difícil porque é mais distante. A gente tem Não coisas é que a uma gente... língua latina, se quer dizer. Isso.
Mas, e talvez por isso, às vezes a gente pega erros muito maiores, meus também, de tradução do espanhol para o português, porque a gente acha que é tudo muito intuitivo, muito parecido e deixa passar coisas que não são para passar, que não deveriam passar. Mas eu acho que inglês é mais difícil. E aí, por não ir tanto, assim, a gente para mais para consultar mais, saem menos erros, né? Aquela propaganda de curso de espanhol que o cara chega no restaurante e pede para pegar o saco do cliente, acho que aquilo é bem real, né? Eu não lembro dessa propaganda. Mas... o garçom pede, posso pegar seu saco? E saco é paletó. Sim, sim. Né? Sim. E aí o cara fica, que isso, não sei o quê, né? Esse restaurante é muito esquisito mesmo. Uhum. Né, eu não lembro dessa propaganda, mas é tipo isso. Você vê um saco lá no texto, não é saco. Vai pesquisar. E acho que tem uma também, a do ratito. Acho que também fizeram com o ratito, né? Que o garçom fala só um ratito e a mulher começa a ficar desesperada. Sim. Faz sentido, também. Então, que é um instantinho, né? Um momento. E então, acho que mesmo uma tradutora mais experiente cai um pouco nessas armadilhas. Não tem como, a gente acaba caindo sim. Não vou dizer que é um negócio que é normal, que deve ser aceito, tá, né? A gente sempre quer melhorar e sempre quer ter muita atenção. Mas às vezes acontece. Não tem como não. Porque tem um fator assim, às vezes o prazo está muito apertado, a gente precisa entregar logo. Fez ali num momento que estava meio atribulada com outras coisas. Ou passou mesmo, né? Botou lá no automático, acaba passando sim. Eu acho que nenhum tradutor é totalmente imune. Totalmente, assim. E a pressão psicológica de compromisso e tal acaba prejudicando muito, né? Sim, você às acaba vezes caindo nos ratitos um pouco. Você alguma vez você traduziu assim o que você queria traduzir? Você trabalhou traduzindo o que você queria ou te deram, ó, traduz isso aqui e vai? Em geral, traduz isso aqui e vai, né? Uhum. Mas eu já traduzi o Sangue Sábio, da Flannery O'Connor, que foi... Eu fiquei muito surpresa de terem me chamado, muito feliz, muito surpresa, muito feliz. Eu amei ter sido escolhida para esse projeto. E aí foi essa união. Nossa, adoraria traduzir isso. Então, mas partiu do editor, né? Não foi de mim. Que eu sugeri, posso traduzir para vocês. Na verdade, foi o editor que estava lá com o projeto na mão e falou e me ofereceu. Eu acho que é muito difícil, assim, para tradutor editorial, traduzir só o que ele quer, né? Uhum, escolher é difícil. Escolher é impossível. Aí isso acontece mais, eu acho, quando é acadêmico, por exemplo, ou quando vem da academia, né, da universidade. Sei lá, o meu doutorado é sobre Flannery O'Connor, e então eu vou traduzir um livro, né, da Flannery O'Connor. Dela, Aí tudo bem, mas aí ele escolhe, né? Nesse caso, mas em geral, assim, eu acho que é bem difícil. Porque você se apresenta como tradutor e as pessoas veem, olha, tem esse, tem esse, tem esse. É. E aí, é mais ou menos isso que funciona. Sim, sim. E você tem... Diga. Não, é que a gente tem as preferências, né? Assim, eu traduzi mais livros, por exemplo, para o grupo Sedete, né? Para Vide, para Auster e para Quirion, para Quadrante. Então, os temas são sempre mais parecidos das minhas traduções, né? Filosofia, ciências humanas, filosofia não, é ciências humanas, ensaio, religião. E eu tenho grande vontade de trabalhar mais com ficção.
Mas é aos pouquinhos também. Nunca peguei muitos trabalhos de ficção assim de uma vez. E de infantil também. Literatura mesmo, né? Sim, ficção é muito concorrido, tem muita gente querendo traduzir ficção. É concorrido. É concorrido e é difícil de entrar no meio editorial. O meio editorial já é difícil de entrar e se manter. Uhum. Ainda você conseguir entrar e se manter em ficção é bem difícil. Agora, eu não sei se você vai ter essa noção, mas é difícil entrar e se manter em traduções para o português do que, por exemplo, uma tradução do espanhol para o inglês? Mas pera, eu não entendi. Você traduzir um livro do inglês para o português, Isso. você tem menos ofertas do que uma oferta de tradução em outras línguas, de traduzir para outras línguas, isso que eu estou Ah, falando. sim. É que eu não traduzo para outras línguas, eu só traduzo para português. Ah, tá. Então você Eu não não tem me essa meto, não. noção. Não. Já tive propostas assim, mas de trabalhos menores, não livros grandes. Mas eu não faço, porque eu não me sinto segura. Entendi. Não é seguro. Eu não me sentiria com o que eu tenho, né? O que é bem pouquinho também. Eu consigo dar bom dia para o Mickey. Então, não é muito, não posso falar. Você tem um trabalho aqui de ghostwriter. E o ghostwriter ele é basicamente alguém que escreve a biografia de outra pessoa, né? A pessoa dizer, essa é minha biografia, e o Sim, ghostwriter escreve como se fosse o biografado. É esse o trabalho. sim, sim, E aí, basicamente isso. O Ghost vai entrevistar, né, a pessoa, você... Uhum. vai pesquisar sobre a vida dessa pessoa, só que é a pessoa que vai assinar o livro. O Ghost vai ficar Ghost. Ghost. Vai ter... É, E, mas não foram muitos trabalhos desses que eu fiz, não. e Ou aí você... palestra também. Hã? Às vezes, por exemplo, tem uma série de palestras Uhum. e aí precisa transformar essas palestras em livro. Ah, sim, sim. Aí o Ghost pega as palestras, ouve, seleciona lá e vai transformando em livro, e quem assina é o palestrante. E aí tem um trabalho conjunto de, olha, esse trecho aqui da palestra você tira, esse aqui é mais importante. Sim, sim, Vai tendo essa comunicação constante. sim. Ou, por exemplo, ó, tem essas 10 palestras aqui, com base nessas 10 palestras a gente consegue desenvolver um sumário. E aí Uhum. o sumário vai ser assim, 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 que vai ter tal capítulo, tal capítulo, tal capítulo, com tais subcapítulos, e aí monta uma estrutura a partir Legal. tanto da entrevista, quanto das palestras, quanto do material, né? Uhum. Então, ó, tem que falar sobre isso aqui, esse ponto é imprescindível, isso aqui tal, e aí monta essa estrutura, e aí o trabalho do ghostwriter vai ser preencher, né? Preencher com os dados e com as informações que ele tem. Eles dão o esqueleto e você vai colocando a carne no É, corpo, mais ou menos isso. isso. Normalmente também, às vezes, o esqueleto é construído conjuntamente, assim, com o escritor e o biografado, ou o autor, né? E o biografado deve pedir para você deixar alguns trechos da vida dele de fora, né? Eu não sei, porque de biografia mesmo, eu comecei a fazer um e não andou. Então, foi só um Ah, tá. projeto mesmo. Mas eu imagino que sim, ó, não é para falar sobre isso aqui. De Aquela jeito bebedeira nenhum. de ontem à noite você deixa de fora. É. Ah, mas totalmente compreensível. Eu acho que eu também falaria, ó, não fala disso aqui não. Proibido, assunto proibido. Isso já foi tema de discussões acaloradas por aqui, né? Ah, ah. Teve até aquele livro do Roberto Carlos que foi proibido de circular, Foi. porque ele não autorizou a composição da obra, então parece que Sim. ficou um monte de exemplar trancado no galpão, porque não podia vender. Uma história esquisita assim.
E o que que tinha, né? Alguém conseguiu comprar? Você sabe se... Não, eu acho que esse livro foi amplamente pirateado. Só as cópias Sim. físicas ficaram trancadas, mas o pessoal pegou as cópias, pegou cópia digital e saiu espalhando igual o Covid. Uhum. Você leu? Não, Não pode falar, né? não li mesmo. Eu leio muita coisa. Eu vou no Z-Library, pego, né? Uhum. Vou lá com o meu barquinho pirata, mas de biografias eu não tenho tanto interesse, salvo algumas exceções. Ainda mais, Roberto Carlos é uma figura que nunca me interessou muito. Uhum. Mas eu sei que esse autor depois lançou outro livro falando desse imbróglio todo, né? Acho que é O Réu e o Rei. Olha, Então ele lançou. E aí eu fico curioso da profissão do ghostwriter, que deve ter isso, né? Essa coisa de, olha, deixa de fora, essa parte aqui, sim. que minha mãe entrou no meu quarto, você não fala para ninguém. Sim. Bom, Omite isso aí. Não, não é. bota. É, deve ter. Ainda mais dessas personalidades, né? De mídia e tal, deve ter tanta história. E a gente falou da revisão e preparação de texto, você fez isso no grupo SEDET, na Quadrante, AINE, na Sim, Eirópolis, você fez bastante disso, né? sim, sim, bastante. E tradução de ficção só tem o Sangue Sábio da Flannery O'Connor, a gente espera que você consiga, que você faça mais, né? Ah, eu espero também. Eu gosto muito. Quer dizer, é outro tipo de trabalho também. E é uma coisa que não é. Eu não sei. Não sei. Quando eu era. Quando eu tive que decidir o que, que eu ia fazer quando crescesse, em algum momento passou pela minha cabeça trabalhar com jornalismo, ser jornalista, né? Só que para mim nunca ficou muito agradável, nunca me soou bem, mas isso é uma coisa pessoal, tá? Eu não julgo, imagina de maneira alguma ninguém que faça isso. É uma coisa pessoal, assim. Como eu queria ser escritora de literatura, nunca me caiu muito bem pensar em escrever, você paga para escrever. Assim, Uhum, escrever para outras pessoas, ou em nome de outros objetivos, uhum, que não o da escrita literária e do que eu queria dizer, né? Isso é uma coisa que eu pensava bem nova. Então eu acabei indo para o editorial para lidar com textos, e traduzir e tal. Tá, esse é o meu trabalho, uhum. mas a minha escrita, ela pode ser recompensada no futuro por outras razões, mas ela primeiro ela é a escrita. Sim. Então, eu não pensava, nunca pensei nisso, assim, em escrever para ganhar dinheiro. Hoje em dia, né, eu até penso, pô, podia ter feito isso, mas agora eu já me esqueci porque que eu tô falando. Ah, lembrei. E aí, eu acho que com tradução de literatura, para traduzir literatura, ficção, é claro, tem a parte vou ganhar dinheiro, mas tem uma outra parte também, e que isso eu continuo fazendo, assim, aos poucos na minha vida, que é traduzir trechos e livros dos quais eu gosto muito, mas como projetos pessoais, sabe? Uhum. Eu não sei se vão me chamar um dia vão me pagar para traduzir um livro que eu Que você estou gosta. em andamento aqui, traduzindo, que eu gosto e que eu gostei muito de ler, Uhum. mas está fazendo parte de mim, assim, da minha vida. Então, se um dia esse livro ficar pronto e eu conseguir vender essa tradução, maravilha. Mas se não, está sendo feito. E aí eu não sei o que eu faço com ele depois, mas aí é para outra hora. Só para avisar o pessoal aqui, o seu substack é Juliana Amato, tudo junto. Juliana, são dois A's seguidos, julianaamato.substack.com. Isso. E o site é juliana-amato.com. A última Isso. publicação do site são Os Olhos da Mãe. Isso foi em outubro do ano passado. E Sim. a última do Substack é da quarta-feira de cinzas, né? Foi
Dia 15 Anteontem. agora, já tem 10 likes aqui. Olá. Já tem bastante. E aí tá aqui, você já fala de uma relação não muito amigável com o Tupperware, para quem quiser ver. Mas você sabe que esse aí foi esse. Não, não vou falar, né? Não vou dar spoiler do meu próprio texto. É, Mas deixa pra lá. leiam, leiam. Leiam. Tá aqui, tá aqui já tem 2 dias só, tá novinho. E é o primeiro desse ano, né? Sim. Esse da quarta-feira de cinzas, é o primeiro desse ano. Então, leiam, vai ter. Acho que vai ter mais ao longo do ano, vai ter mais coisa, vai ficar mais legal, Ai. fiquem de olho. E esse Substack permite que você receba direto no seu e-mail, né? Uhum. Sim. Eu relutei um pouco em fazer, mas acabei fazendo. Porque eu assino várias newsletters e às vezes não dá tempo de ler tudo e elas ficam se acumulando. E aí eu pensava, eu não quero ser um nome lá acumulando na caixa de entrada dos meus colegas. Mas Mas eles vão gostar de é. ler, né? E é um outro tipo de texto também, eu acho, assim, na minha cabeça, né? É, São textos mais curtos, com indicações de leitura, de uma coisa que eu vi, mas coisas breves, não são tratados. É só para manter o exercício, para dialogar com as pessoas, que também é muito bom e faz parte da nossa vida, né? sim, sim. Eu estou também num Substack coletivo, né? Eu publiquei um texto É. já. Algumas pessoas gostaram, as outras tiveram bom senso. Então, do grupo que eu faço parte, Inner está lá eu, o João Filho, o Roger Prado, Aham. tem uma galera legalzinha lá. Que legal. Então a gente não, eles estão escrevendo e eu me meti a fazer um texto, ninguém me bateu ainda, então de repente eu faço outro. Ah, eu vou ler, não li ainda. Como que chama O o... nosso é Inner Ring, que é o nome do grupo que a gente faz parte, Inner Ring. Ah, tá. Aham, tá. É um substack com esse nome. E aí, agora, deixa eu passar para as perguntinhas. Eu acho que você notou que a gente tem perguntinhas padrão aqui no Selmocast, quando mais para o final, né? Tá, sim. Como é que era na sua casa, como é que era tratada a leitura? A sua mãe te incentivou a ler? Ou seu pai, alguém te apresentou aos livros? Você tinha uma estante na casa da sua avó? Na verdade, na minha casa, assim, meus pais, avós, não tinha, não. Não era repleto de livros, não. Mas, por algum motivo, quando eu era pequena, eu tinha lá os meus livrinhos que eu ganhava, e eu gostava muito. Gostava de gibi, muito gibi. Toda vez que ia na pizzaria, quando eu tinha, sei lá, 1 aninho de idade, meu avô tinha que ir comigo na banca de jornal e me comprar alguma coisa. Turma da Normalmente Turma Mônica. da Mônica. E É. aí eu ficava contando as historinhas com base nos desenhos. Assistia muito filme Disney, principalmente. A Bela Adormecida, a Bela e a Fera, a Bela Adormecida, esses da década de 90, assim, que eram os mais famosos, a Pequena Sereia. E aí, quando aprendi a ler, foi um gosto muito natural, assim, eu não sei te dizer, não. Mas não era uma coisa muito incentivada na minha casa. O que era muito incentivado era conversar. Falar era sempre muita conversa, muita conversa. Minha mãe comigo, com meu pai, meus tios, todo mundo sempre conversando, conversando, conversando. E é um povo que fala pouco também, então eu sempre ficava, né, de pequena ouvindo conversa, ouvindo conversa, ouvindo conversa. Então você não era muito ligada na leitura, talvez, né? A sua família, mas era muito ligada em histórias, Sim, assim dizer. E você deve ter dado um estalo de sacar que tinha muitas histórias nos livros. Será que foi isso? pode ser, pode ser. Porque aí o contato com o livro, assim, de historinha foi mais, claro, não dá para dizer que ai, os pais dessa criança não davam um livro para a criança, não é isso, eles davam, né?
A gente tinha os meus livrinhos e tal, mas não era aquela coisa de hábito da minha família. Sim. E aí, eu acho que quando eu aprendi a ler, que eu entrei na escola, fui crescendo, estudando, fui alfabetizada, aí foi um hábito que que eu tinha, que eu tive, assim, eu adquiri. Você tem a lembrança, qual é a primeira lembrança falando de livro que você tem? Eu lembro que tinha na minha infância, assim, que eu era alucinada, eu lembro. Aquele livro Uma História por Dia, da Disney, que eram quatro volumes numa caixa de capa dura, grande, assim, todos ilustrados. E era uma história por dia, 365 histórias para você ir lendo todos os dias. E os personagens eram os personagens da Disney, obviamente. Mickey, Pateta, Pato Donald. Lembro disso. Lembro de enciclopédia. Eu tinha muita mania de pedir para os meus pais comprarem aquelas enciclopédias. Eu lembro que tinha uma que chamava Invenções, Aventura Visual. E aí era enciclopédia de invenções, de botânica, de natureza, países, cultura dos países, coisas assim. Que eu lembro que eu tinha, essa é uma lembrança mais viva, assim. Eu acho que eu tive, se for o que eu estou pensando, da Nossa, eu queria muito ver um daqueles agora, assim. Eu queria muito ver e folhear aquilo de novo. Porque eu não. Eu vou procurar. Vou procurar. Na estante virtual deve ter. Mas eu lembro disso. Eu lia 1000 vezes a mesma coisa, né? Porque eu também não comprava toda semana, não dava. Na minha casa não tinha, não. Não dinheiro para comprar isso tudo o tempo todo. Mas era uma, e aí o segundo fascículo era no mês seguinte. Mas aí eu passava o mês inteiro folheando, lendo. E era muito legal. Eu lembro, essa lembrança assim é bem viva. E esse foi o que te marcou a princípio? Foi o que te convenceu de que a atividade de ler era uma coisa legal? Eu acho que sim. Qual livro você considera que te marcou mais assim na vida? Nossa. Eu acho que Morte em Veneza. Morte em Veneza me marcou demais. Porque eu fui ler quando eu era adolescente, bem metida besta, porque eu era essas adolescentes que queria ver filme europeu, que ia nas salas de cinema alternativo, tal. Por também da minha cabeça que eu que inventei isso aí, que queria ler. Eu tinha 16 anos, eu comprava aquela revista Bravo. Eu não entendia nada do que estava escrito ali, porque as reportagens, né, as matérias em geral eram bem densas. Mas, enfim. Mas eu lembro que o Morte em Veneza me marcou muito, porque eu fui numa mostra de cinema, no Museu de Arte Moderna, lá em São Paulo, no Ibirapuera, e estava passando Morte em Veneza do Luchino Visconti. Então eu vi o filme, porque eu era, né, metida besta, queria ver filme europeu, sair do colegial e tal. Assisti ao filme e depois vi que era de um livro e li o livro. E meu Deus do céu, né? O que é isso? Que coisa esquisita e difícil e maravilhosa. Eu acho que foi o primeiro livro de adulto que eu li, assim. E reli muitas vezes ele. Eu gosto muito desse livro. E também, nesse mesmo contexto, eu li A Metamorfose do Kafka e também fiquei, nossa, olha isso aqui. Também lembro muito desse livro. E lembro que comprei num sebo na rua, assim. E aí já fiquei, nossa, dá para comprar livros usados em sebos e tal. Mas sebo é a melhor coisa, né? Você pega o texto integral por um preço bem acessível. Sim. E eu era estudante do ensino médio. Eu tinha uma mesada. E aí era sebo mesmo. Não dava para comprar na livraria.
Mas eu acho que a perda não existiu nesse caso, né? Trocar sebo por livraria não implica em perda, assim, do que você está Não, buscando. Então, é bem... Você tem uma filhinha agora, né? Uma menina. sim. Como é que você vai tratar a questão de livros com ela? Como é que você já pensou nisso? Já, a Cecília tem 4 meses, ela já sabe ler, ela já aprendeu. Não, eu acho que primeiro que ela vai ver, né? Ela vai ver a mãe dela sempre lendo, e sempre escrevendo, e sempre vai ter livros pela casa inteira. E eu já tenho, né? Tenho os livrinhos infantis dela, tô montando as coisinhas dela e já leio para ela em voz alta os livrinhos que dá para ler em voz alta. Em Busca do Tempo Perdido, nós já lemos, por exemplo, já li para ela em voz alta, ela apreciou bastante, gostou muito. Ela não chutou a barriga na hora. Oi? Ela não chutou a barriga na hora. Não, eu leio com ela livrinhos infantis, mas eu fiz esses dias uma coisa que eu achei sensacional, que eu nunca tinha feito, que foi pegar um livro que eu estava lendo, que é um livro leve, e coloquei na mão dela para ela mexer, para ela ver. Fiquei virando as páginas, né, fazendo ventinho com as páginas para ela ver. E ela é muito curiosa. Eu acho que como, né, os bebês são muito curiosos, ela é bem curiosa, ela olha tudo. Então ela ficou assim, olhando e encostando. Aí quis botar na boca, mas aí eu já não deixei. Aí eu Não. dei outro livro para ela para botar na boca. Mas enfim, fiz isso e achei muito legal também. Vou fazer mais vezes com livros diferentes, de pesos diferentes, tamanhos diferentes, para ela ir se familiarizando. Mas eu penso, obviamente, em incentivar bastante, né? Tentar incentivar muito, assim, ela ler, ela contar a historinha para ela, mostrar as coisas para ela, enfim. E isso vai ser, assim, a gente está falando da primeira infância, por enquanto, dos primeiros passos e tal, mas em um determinado momento ela vai ficar mais pré-adolescente, adolescente, e mesmo nessa fase você acha que vai ter uma coisa mais supervisionada do que ela vai estar lendo? Ah, eu vou tentar, né? Tentar indicar bons livros para ela ler. Mas, sei lá, também, eu não sei, eu nunca pensei muito sobre isso, não. Eu sou meio na hora a gente vê, sabe? Mas eu Entendi, acho que ela vai ter o exemplo, ela vai ter um exemplo. entendi. Então, obviamente, também vai ser adolescente curiosa e rebelde, como todo adolescente, quase todo, mas vai ter uma supervisão, sim, sem dúvida. Porque eu falo isso por quê? Porque hoje há entre as jovens, há uma confusão, você dá uma olhada no TikTok, É. em que a literatura boa é a literatura que vai te deixar excitado, sexualmente excitado. Ah, é? Está acontecendo esse fenômeno, infelizmente, não é uma brincadeira. Então, por exemplo, passei, aí eu vi quem disse que livro não ensina nada, e a menina estava mostrando um livro que eles chamam de um gênero que eles chamam de dark romance, seria um livro que o foco dele são os fetiches dos personagens. Tá. Então a menina aprendeu no livro Aham. coisas para fazer com um parceiro ou parceira. Tá. E isso, para muitas, é considerada boa literatura. Eu estava conversando, você assiste aqui com a Michelle com N, ela fala exatamente desse problema, desse risco, dessa confusão que está acontecendo nos dias de hoje. Uhum. Com muitas meninas e tal. Não sei, Nossa. acho que meninos também, não sei. Mas acho que está pegando mais as meninas. Então, está tendo um pouco essa confusão. Então, por exemplo, o Machado não mexe com os meus hormônios, então não é bom. Que loucura. Nossa, eu sou muito alienada. Sou muito Tá, alienada da realidade. tá. Então, claro, a Cecília não vai ficar adolescente amanhã, É. acho. Mas,
Mas ainda assim é um problema que está acontecendo. Eu não sei até quando isso vai perdurar. Não sei se quando ela Nossa, chegar na adolescência isso vai estar pior ou vai ter passado. Mas há essa confusão, há essa que coisa acontecendo. coisa. Eu não sabia mesmo. Em alguma, não todas, né? Tem meninas que estão com 15, 16 anos, estão lendo Machado, estão lendo Sim, Dickens, Allan Poe e tal, estão no caminho bom, que a gente considera bom ou certo, vamos chamar assim. sim. Mas também tem esse outro lado, né? Da menina achar que bom é o que mexe com ela, dessa Aham. maneira. Nossa, não, não. Então, por isso que eu estou perguntando, porque muitas vezes o pai, a mãe, tá vendo a menina com um tablet na mão, ela está lendo, então está tudo bem. Não. Aqui vai ter supervisão, sim. Então, é meio isso. E a concorrência que ela vai ter, né? Você não, você é dos anos 80, 90 mais ou menos. A concorrência que o livro tinha era a televisão, era Vale a Pena Ver de Novo, a sessão da Sim, tarde. E, e mesmo naquela época já era uma concorrência pesada, que a sua babá era a Rede Globo. Na sua, que eu digo, né, de muitos, sim, era a Rede Globo. Mas hoje você vai no restaurante, tem um bebê, uma criança com um tablet na frente vendo Galinha Pintadinha. sim. E então, como é que você planeja administrar a concorrência disso com um livro, já que é forte, mas acho que um pouco mais forte do que era no nosso período? Sim. O plano é, assim, retardar ao máximo, né? Uhum. Mostrar celular, principalmente. Eu acho que, sei lá, televisão, colocar um filminho, um desenho para assistir um momento ou outro, tudo bem. Obviamente que eu vou escolher bem, né? O desenho, filminho e tal. A gente vai escolher direito. Mas eu acho que isso não é um problema e também, às vezes, a gente precisa, né? Porque, cara, é muita coisa para fazer. É muita coisa para fazer e às vezes você precisa daquela meia hora para fazer a faxina da casa ou preparar um almoço, enfim. Então eu acho que disso eu não vou conseguir escapar muito, mas de celular eu vou tentar o máximo que eu puder, assim, até eu evito ficar com o celular na mão quando ela tá acordada, que eu tô interagindo com ela, enfim. Aí, por enquanto é isso, assim, mas eu também, a gente não tem ideia, né, de como é que vai ser, Sim. porque, cara, as crianças estão com o celular cada vez mais cedo, a gente acha que tem um discurso lá todo bonito, mas aí na hora H acaba, sei lá, você não consegue. É que uma comparação meio besta, tipo, eu não vou dar chupeta de jeito nenhum, não vai chupar chupeta, não vai, não vai, não vai. Tá, só que experimenta a criança chorando 2 horas seguidas, sabe? Aí você bota chupeta, ela se tranquiliza. Uhum. Aí você acaba abrindo mão, mas eu acho que isso é uma coisa que não, não, não é na mesma proporção da chupeta, né? Sim, É uma sim. coisa que é um pouco mais grave, mais extrema, assim, mas eu não quero dar, não. Deixar ver coisa no celular. Talvez quando ela tiver uns 18 anos ela vai poder, mas agora ainda não. É porque nos tempos que a gente está vivendo, você descobre que está grávida quando o bebê pede o iPhone. É verdade. A gente está vivendo mais ou menos isso, né? Eu Sim. quero um iPhone, quem falou, estou grávida. Então é mais ou menos o que a Uhum. gente está vivendo. É. Eles são muito espertos e eles olham mesmo. Você vê, às vezes você tá com o celular só para tirar uma foto, tal, não sei o que, eles ficam muito curiosos. Porque a gente também tá meio grudado, né, no celular, mesmo evitando, a gente ainda Sim, mexe muito e eles querem saber, né, o que que é isso? O que sim. que é isso? Vocês estão aí abduzidos, às vezes, Se né? você está olhando é porque é bom, né? É, você não se separa disso aí, todo lugar que você tá com isso aí, Uhum. então alguma coisa tem. Aí tem que ter, tem que se policiar a gente também, né? Sim, muito. E é difícil demais. Imagina para eles. Se para nós a gente já fica viciado, já fica perdendo a medida, imagina para criança. Sim.
Tem algum personagem cuja característica você gostaria de ter, ou, sabe, traços de personalidade, ou qualquer outra característica que você admira tanto que você gostaria de ter? Você consegue lembrar de algum assim? Nossa, eu nunca pensei sobre isso. Ai, nunca pensei. Nunca pensei, não. Não vem ninguém agora em mente. Ah, tem aquela. Eu não lembro o nome dela, mas é aquela, a irmã mais velha do, do Reparação. Sabe? Ian McEwan, o romance Reparação. Não conheço esse romance. Resumindo a história, é a história de duas irmãs, e a mais nova, por um motivo meio de ciúme da mais velha, porque a mais velha tinha um envolvimento ali com um rapaz eles eram muito ricos, e aí ela tinha um envolvimento com esse rapaz que era um pouco mais humilde. E aí, no fim, a irmã mais nova arma alguma coisa. Mas o que eu tô me lembrando agora é que a mais velha, ela se casa com uma pessoa, com um rapaz, e nada abala, assim, o relacionamento dos dois. É um negócio firme, é um negócio constante. Olha lá, chegaram. É um negócio firme, um negócio constante, um negócio que que ela não o abandona. E vai viver a vida, abandona a vida que ela tinha para ir viver isso, e se transforma em enfermeira do exército, das Forças Armadas, naquela época, né? Então, e eu acho isso muito bonito. É uma coisa que eu achei sempre. O reencontro delas mostra como que essa mulher cresceu, e você vê que uma vida muito digna, né? Apesar de tudo que ela passou. E muito constante, muito digna, mas talvez, e eu não me lembro o nome dela, não me lembro o nome do rapaz, nem da irmã. A irmã mais nova é Bryony, a mais nova, que é a que armou para a irmã mais velha fugir. Deixa eu ver aqui. O casal tem 3 filhos, Brian, Cecília e Leon. Sim. No que eu estou vendo aqui, acho que é adaptação, né? Tem um filme também. Isso. O filme é ótimo, inclusive. Eu gosto muito. Então, e você tem, assim, eu falo sempre, a literatura não tem o prático, né? O resultado, o benefício prático na hora, ao contrário de outras atividades. Mas tem alguma situação que você agradece a literatura por ter te ajudado, alguma situação da sua vida? Ai, não sei. Tá. Sim. Agora, tô lembrando agora. Por volta de 2015, 2016, eu tive um afastamento muito grande, assim. Eu não queria mais saber nem do meu trabalho, nem de literatura. Não sei, não lembro exatamente também por quê. E eu acabei entrando numa tristeza, assim, tristeza constante. Não foi um desespero, não, mas eu vivia um pouco triste, sem saber o que fazer, meio perdida, o que eu faço e tal. E aí foi quando eu conheci o professor Rodrigo Gurgel e fiz a oficina dele, e comecei a ler Ana Karenina. E aí, desse Ana Karenina, depois eu passei para Grandes Esperanças, eu fui começando a ler bons livros de novo, porque a minha educação em literatura até então... Educação não, né? Meu costume literário era ler muitos contemporâneos, muita coisa contemporânea, e clássicos não tanto. Muitas coisas muito existenciais, enfim.
E aí eu comecei a ler o Grandes Esperanças, o Ana Karenina, e isso foi um norte novo que eu precisava. Eu acho que isso é o que eu mais me lembro, assim. Entendi. Grandes Esperanças é bem legal. Esse eu li, eu gostei bastante. Demais, É demais. bem legal. E também lembro de outro livro, o Servidão Humana, do Somerset Maugham, que teve o mesmo efeito, assim, na mesma época. Não li ainda, mas eu estou cheio de dívidas, né, Ah, sim, literárias. sempre, né? Sempre. Eu também, imagina. Então, eu tenho mais dívidas do que livros lidos. É isso, Juliana. Obrigado por participar. A gente já praticamente gravou um filme aqui, né? 1h20. Sim. Então, obrigado mesmo por. A gente está sempre de porta aberta quando você publicar um texto novo. Quem sabe um romance. Ah, Começa a surgir aí a ideia de um romance sim, torçam por mim. ou uma coletânea dos seus contos, né? Uma nova coletânea. Então, a gente está sempre de portas abertas e valeu mesmo por participar. Beleza. Muito obrigada, Selma. Obrigada mesmo. Vamos nos falando. Vou lá seguir vocês, seguir o seu perfil no Substack. Tá bom. Não é meu, eu No publico uma coletivo. coisinha só, mas os outros são bons. Tá bom. Tá bom? É isso e até a Beleza. próxima. Até. Muito obrigada.